Consigo aqui fazer uma transmissão. Acho que deu certo, não sei. Vamos ver se ele vai conseguir entrar também. Oi, André. Fala, Rafa. Tudo bom? Tudo bem? Tudo certo. E você? Como estão as coisas aí? André, primeiro, como que pronuncia seu nome? Pode ser Adrian, Adrian, depende do seu sotaque. O Meu pessoal chama sotaque é de mineiro. Adrian. Pode ser Adrian. Pode ser Adrian, tá certo. Da onde que é esse nome seu? Então, cara, é indefinido. É um nome indefinido. Tem o Adrian com I, Adrian, que é da Itália, mas com E não existe. Eu já procurei, nunca achei. É diferente, Então, né? é diferente, é. Pois é. O meu é Rafael com PH, prazer em te conhecer. Prazer é meu. E aí, E tava. ontem, eu estava participando de um grupo, é, e de repente alguém me mandou no meu privado, assim, olha, você precisa participar dessa reunião que está acontecendo, né? E eu caí lá de paraquedas, assim, né? Achei muito bom de ter participado, de ter visto vocês lá. Mas eu falei, gente, eu preciso depois saber o que está acontecendo, né? Qual que esse movimento que eles estão fazendo, saber melhor um pouco, né? Aí eu falei, não, vou Sim, convidar eles depois para a gente conversar um pouquinho a respeito disso, né? Porque eu falo também a respeito disso, eles estão bem, assim, a gente começa a sintonizar com as pessoas que estão começando a, a vibrar parecido, a falar as mesmas linguagens, né, André? E você fala sim, um pouquinho a sim. respeito disso aí. Claro, o sagrado masculino é um movimento que está rolando não faz muito tempo, né? A gente for ver é uma questão de 2 anos aí para cá, e é um tema que está vindo mais à tona e o pessoal está começando a se conscientizar mais, né, sobre isso e entender que as mulheres estão fazendo um trabalho incrível com o sagrado feminino Aham. e talvez, acho que por conta disso, homens que talvez começaram a ter mais contato em relação ao sagrado feminino começaram a entender essa dinâmica que funciona igual, cara, é idêntico ao que acontece com o homem, né? Elas buscam esse equilíbrio da energia masculina e feminina que existe na gente, né? Existe essa diferença masculina e feminina que todos nós temos e elas vêm buscando esse equilíbrio e eu acho que o homem, por ter sido muito reprimido, socialmente falando, pelo próprio machismo, não conseguia entrar em contato, né, com essa questão mais sensível de entender o que estava acontecendo, entender esse desequilíbrio, já estava sendo colocado, né, na sociedade há muitos anos, né. Então esse movimento começou a acontecer e os homens começaram a perceber mais, alguns homens começaram a perceber mais essa questão e começou a fazer muito sentido, né. E eu mesmo, foi através de um desequilíbrio meu em relação ao meu sagrado masculino, à minha energia masculina e feminina, eu sempre fui um homem com uma energia feminina muito mais presente. Eu comecei a perceber as coisas que iam acontecendo de forma negativa na minha vida, né, todas as questões que me faziam sofrer, né, questão de relacionamento, família, tudo mais. E eu fui percebendo com o tempo que realmente, na verdade, existia uma falta de uma energia, né, de uma presença mais masculina em relação a mim mesmo, né? Então, eu acabei entrando em contato com pessoas que também passaram por situações parecidas, né? E muito relacionado a relacionamentos amorosos, né? E eu acho que isso fica muito mais perceptível, né? E a gente acabou se conectando, começamos a conversar sobre isso, e aí a gente se entendeu junto, era uma busca que a gente estava começando ali, engatinhando, e a gente resolveu fazer esse grupo, né? Sobre sagrado masculino. E aí, claro, estudando, né, entendendo como que funciona essa dinâmica, né, das duas energias e percebendo cada vez mais, e aí traz muita questão do autoconhecimento também, né, exige um Verdade. autoconhecimento para você entender o que está acontecendo, né, tanto a questão da ansiedade também, e aí a gente começou a trabalhar isso, conversar sobre, e aí a gente resolveu chamar umas pessoas para falar sobre isso também, né, para entender como que isso funcionava, e as pessoas vão aparecendo, né, porque, de certa forma, nós homens somos reprimidos de uma forma muito silenciosa, por nós mesmos, né, isso que é engraçado, os homens entre eles mesmos se reprimem e não percebem isso, né, É. essa questão de falar sobre os sentimentos, eu mesmo, eu tenho um amigo de mais de 20 anos, e a gente nunca sentou para conversar sobre um sentimento
de falar, cara, hoje eu tô me sentindo tão inseguro, eu, sei lá, conversei, ou briguei, tive uma discussão com a minha namorada e eu tô me sentindo inseguro em relação a isso, porque eu tenho algum medo. E a gente não falava nem sobre isso, né? A gente meio que, É, não, só falava mas sobre coisas externas, isso, né? Engraçado isso. eu vou posicionar o pessoal que às vezes está chegando agora, que a gente está falando sobre um movimento que está existindo no Brasil, de alguns grupos que estão se encontrando para poder falar sobre o novo masculino, o sagrado masculino, a nova masculinidade, e Perfeito. começar a ter uma aceitação de uma forma harmônica e uma forma também equilibrada e até espiritual. Né? Então, isso é Perfeito. importante a gente posicionar, que às vezes é um anseio de muitos homens que às vezes não estão entendendo o que está acontecendo, porque a criação dele foi umas certas ordens na cabeça, né? Tipo, uns certos conceitos, né? E de repente agora chega no mundo onde é que está tudo o contrário, ele fica muito aflito. E exatamente, André, que eu tenho um canal que fala sobre ansiedade, que eu comecei falando justamente Bacana. porque eu sou uma pessoa ansiosa, e eu falo assim, gente, eu preciso começar a entender a respeito disso. E a gente começa a buscar o autoconhecimento. Então foi a ansiedade que me motivou a buscar o autoconhecimento. E quando Uhum. eu comecei a deparar com isso, percebi que essas sensações que a gente tem de vazio, que todo ser humano tem, que esse vazio esse existencial mesmo, e esses questionamentos, às vezes a gente ficava travado, que era um impulso completamente humano de elevação espiritual, e a gente ficava travado por um conceito mental de que a gente fala que homem não chora. E as pessoas com Perfeito. ansiedade têm dificuldade de falar sobre sentimentos, porque foram tolhidos a falar que o homem não chora, então o homem não fala, o homem não reclama, né? O homem é só. Isso fez um monte de adultos doentes. Sim. Engraçado, né? Porque desde sempre, desde pequeno, geralmente o homem ele é reprimido no sentido das emoções. E quando ele cresce, ele mesmo, eu mesmo, não entendia as minhas próprias emoções. Eu sentia algo e não conseguia dar um nome para aquilo. E era uma coisa ruim, né? Geralmente está ligado à ansiedade. E a gente, por não ter tido, a grande maioria de nós não ter tido esse contato, né, esse entendimento das nossas emoções pela repressão, né? Tanto fora quanto dentro, eu mesmo, eu próprio me reprimia em relação aos meus sentimentos, eu fugia deles em vez de entrar em contato com eles, né? E a gente acaba não tendo muito conhecimento sobre as próprias emoções, isso é muito engraçado, né? E não é falado, isso não é falado entre os homens, né? Então, é uma coisa que vem muito lá de trás, realmente. E aí quando a gente se depara por esses momentos, né, essas fases da vida onde existem, né, mais turbulências, a gente não consegue lidar tão bem, porque justamente a gente não tem esse contato, né, com a nossa própria intimidade, né, e isso acaba gerando muitos problemas, né, e a gente vê muitos Você, homens crianças, né, na sociedade, assim, a gente quantos como, anos você como tem? crianças. Eu tenho 28, E você fala de onde? São Paulo? São Paulo. Eu tenho alguém que está vendo aqui que chama Laura Branco, ó, que falou assim, gente do céu, essa live vai ficar gravada, né? Nada é à toa. É, tá super feliz assim de estar vendo. Compartilha aí, Laura, então, porque aí vai ajudando depois o pessoal ver esse tipo de informação, né? É, eu consigo identificar hoje, porque assim, primeiro que eu tive que perder um pouco a vergonha. Isso, na verdade, não é perder a vergonha, é ter coragem de demonstrar os sentimentos. E isso tem que ser Sim, corajoso, né? A gente tem essa limitação que a gente foi criado de que o homem não chora, então primeiro tem que ser corajoso, e a coragem. Às vezes a gente acha que coragem é lá e bater no outro, coragem às vezes é se enfrentar nas suas próprias dores, nos seus próprios medos. Vi que eu sim, tenho um monte de problema psicológico que eu tinha que resolver. Vi que metade desses problemas era da humanidade inteira. Não era só meu como o Rafael, né? E muitos têm uhum, a ver com essa questão de cultural e tudo isso. E quando a gente começa a refletir sobre essas questões, a gente percebe que elas não são únicas da gente, né? A gente acha que é completamente singular, né? Dos meus problemas psicológicos, das minhas ansiedades, tudo isso. Mas é que cada um, na verdade, sente no seu íntimo, mas tá todo mundo passando pela mesma situação, né? perfeito. É exatamente isso, né? Eu percebo também o quanto
essa vergonha, esse medo, né? Ele veio muito ligado a alguns outros traumas também que reforçaram esse medo, essa falta, essa ausência de coragem de expor o que eu sentia, né? E é engraçado porque, no meu caso, né, na minha história, eu criei um trauma, e nós, quando crianças, praticamente todos nós criamos alguns traumas, né? A gente acaba criando algumas crenças que acabam destoando a gente da nossa própria essência, da nossa própria autenticidade. Então eu tive alguns traumas onde eu acreditava para mim que se eu fosse eu, em essência, se eu fosse eu verdadeiramente eu, autêntico, espontâneo, eu ia ser rejeitado. Então isso só acentuou esse medo de expor o que eu sentia de fato, né? Então isso reverberou em todas as áreas da minha vida, no trabalho, na vida amorosa, na família. Quando eu comecei a expor os meus sentimentos para minha própria família, teve algumas pessoas que até ficaram assustadas com isso, né? E existia muito isso por conta de uma repressão que aconteceu no passado, né? Ligado ao meu masculino. E é engraçado, é libertador isso. E eu percebo, até conversando com outras pessoas, outros homens mais próximos, o quanto existe essa tendência a fugir desse assunto. Eu começo a entrar nesse assunto sobre compartilhar um pouquinho, né? Uma coisa que vem muito forte para mim, uma palavra que vem aparecendo muito forte é a vulnerabilidade. Isso é preciso, isso é essencial. A gente precisa se permitir ser vulnerável para poder entrar em contato com esses sentimentos, para poder compartilhar isso, para poder curar, de certa forma, né? E o quanto a gente acaba tendendo a fugir por medo, né? Esse medo de entrar em contato com essas emoções que a gente mesmo, nós mesmos, né, acabamos nem tendo noção do que são, né? Que nem eu tinha falado. A gente não sabe o que a gente está sentindo, então a gente prefere evitar isso fugindo, né? Fugindo através de todas as formas possíveis de fuga, né? Através de, sei lá, ver uma Mas série. assim, isso que você está falando, ó, só comentar uma outra coisa antes de falar. O Claro. Joselito, que é daqui da região de Uberlândia, eu moro no Triângulo Mineiro, ele falou que lá em Uberlândia ele está à frente de um grupo de encontros masculinos que chama Homem Solar. Então, Ah, que bacana. vamos depois, de repente, a gente começa a criar alguma maneira de interagir e começar a ver como que está sentindo, né, cada lado aí em São Paulo, tem um Sim, pessoal do Maranhão, de Brasília, é, naquela videoconferência que você fez, né, tinha gente de vários estados também, né, e isso sim, aí é uma coisa boa para a gente começar a saber o que está acontecendo em cada lugar, trocar ideia, trocar experiência, né, faço muita questão de estar junto com vocês nesse movimento do Brasil inteiro que está acontecendo, né, que é a nova masculinidade. E a gente, falando em relação à questão da criança, eu acho que isso aí tem várias técnicas que fala em relação à questão tanto da espiritualidade quanto na própria está começando a ter esse movimento de física quântica, de entendimento quântico, tudo sim, isso, né? Mas uma coisa muito importante que eu acho que é o caminho, o primeiro passo é a gente começar a entender as nossas emoções e começar a lidar com a criança interior. Foi através de eu sim, começar a entender que, às vezes, eu tenho 35 anos, mas às vezes eu tenho uma reação de uma criança minha que parou lá em 12 anos, lá em 6 anos. Por quê? Porque perfeito. a emoção dela não evoluiu. De alguma maneira, ficou só rodando o mesmo ciclozinho. Então, quando alguém grita comigo, eu tenho a mesma reação de uma reação, André, que não é nem de 12 anos. Ela é primitiva do homem, num instinto Sim, mais primitivo, que é de quê? Correr, enfrentar, fugir, né? Quando vem o medo, às vezes você fica paralisado ou você às vezes quebra tudo, né, em volta forte. Então, é uma reação muito primitiva, só que a gente não está fazendo isso mais real. A gente é muito. O ser humano tem capacidades, faculdades ilimitadas praticamente, que a gente não sabe, e a criatividade é uma delas. Então, a gente faz todo esse sim, processo dentro da nossa cabeça. Quando acelera ainda mais os pensamentos, deixa isso num ritmo mais desgastante, que eu uso muita energia mental sem a resolução de um problema só, né, alimentando aqueles ciclos de reação, e eu me prejudico. Eu falei isso hoje, para você ter noção. Eu falei assim, em ambiente familiar. Eu posso, assim, né? Não vou revelar, mas eu falei assim: Fulaninho é viciado na raiva. Então, o dia dele tá bem, ele precisa ter uma raivinha,
para ativar os hormônios dele, para Uhum. ele saber que está vivo, ele precisa produzir raiva todo dia. Ele viciou naquele sentimento. Então, as reações dele, tanto com as pessoas quanto com as coisas na vida dele, vai ser uma reação de criança, de birra, de fazer showzinho, de ter aquela raivinha, porque igual um cigarrinho, a pessoa costumou ter aquele negócio de corrente sanguínea. Então, para ele, se ele Sim, não sentir que está com aqueles hormônios de raiva, parece que o dia não está valendo a pena. E é tudo a gente criar, perceber que essa reação parou lá na criança de 7 anos, que por algum motivo continuou perfeito. a mesma padrão de reação, Repetir os eu podia padrões, ter, sim. né? Total, cara. É engraçado isso, né? Eu venho percebendo muito pela minha história, né? Como eu entrei em contato, eu cheguei a entrar em contato com o sagrado masculino, justamente através disso, né? Quando eu me conectei com a minha criança que estava ferida. Então, quando a gente fala sobre sagrado masculino e sobre buscar esse equilíbrio do masculino, né? O masculino natural e não o masculino machista que a gente conhece socialmente, né? Que não é o que representa o homem natural. Eu percebo que é um trabalho que é desde lá de trás, cara. Todo mundo passa por esses traumas de infância, né? E isso faz a gente, como você falou, a gente acaba repetindo vários padrões de comportamento de criança, como adultos, e a gente não percebe isso, né? Porque a gente entra no modo automático, né? A gente fica no modo reativo, a gente reage e nem percebe que está reagindo. Então, no meu caminho, eu comecei a perceber como eu era reativo às coisas e eu nem percebia o porquê disso. Né? E é interessante porque é um trabalho que assim, você tem que começar desde lá de trás, cara, desde lá de trás, rever questões que fazem a gente repetir padrões na vida que são maiores, né? Eu, por exemplo, Uhum. repetia padrões em relacionamentos, onde eu mesmo, eu acabava ou entrando em uma relação tóxica, ou eu mesmo me auto-sabotava numa relação que estava fazendo bem. E era por Tava quê? bem. Por padrões eram padrões que se repetiam lá atrás, onde eu sentia que eu não era merecedor de ter alguém na minha vida. Mas Então eu fazia você alguma coisa para não ter alguém na minha vida quando eu tinha, né? Engraçado. tem, você tem 29 anos, 29? 28. 28. Você faz aniversário quando? Agora em novembro. Ah, então vai fazer já 29 agora, já. Sim. Você é muito bonito, sabia? Ó, agora ele tá vendo assim Ah, na luz, obrigado, pô. jogar perto da câmera. Até escuro, tá meio escuro aqui, né? Dá um. Não, mas tá bom. Você já jogou Mario Bros, aquele videogame? Já, pô, já, muito. É isso, velho. Se a gente não passa de fase, a gente pode ficar velho que a gente vai estar naquela fase ainda. E isso Perfeito. é bem, não é em conjunto. Então, uma pessoa pode ter 60 anos e ter uma idade mental de 12, porque ela ainda tem Sim, ciúminha, ela ainda tem raivinha, ela ainda tem briguinha, isso é meu, isso é seu. Quando ela começa a atingir uma idade mental de sabedoria, ela vê que todas as coisas são uma só, que as coisas são compartilhadas, e isso aí é uma idade de sabedoria. E tem gente que às vezes tem isso com 29 anos. E tem gente que às vezes tem 60 e parou lá no isso é meu, no ciúminho, na raivinha, porque isso também é inteligência emocional. Você analisar as coisas que você tem que é ruim, não é julgar as coisas que é ruim, mas você aceitar que tem aquilo, mas que você quer buscar outra coisa. E não ter aquilo, uma outra experiência melhor, é a busca de autoconhecimento, é a busca de entendimento, de sabedoria, de tudo isso. E, consequentemente, você começa a observar. Mas não tem como a gente fazer isso se a gente não é, passar por nossas dores primeiro. com Sabe, não é uma certeza. etapa, Com não é uma certeza. etapa o autoconhecimento não é um morango com chocolate, ele é uma laranja que você vai ter que morder, tirar a casca para depois chupar. Você só tem a mão, não tem nem faca, então vai ter que dar umas Exato. mordidas no fumo, arder a boca, rachar, que dói. O processo de autoconhecimento, ele é um Sim, processo que ele gera dor e às vezes pode gerar sofrimento se a gente não for inteligente ainda, né? Como diz o Buda, sim, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. E tem hora que ainda perfeito. quer refazer um trauma, não sei, até na análise, e começa a lembrar de uma certa situação que você precisa tratar ela com amor, com luz. De repente, aquela situação
abre uma caixa de Pandora, a pessoa já sente raiva de novo, já quer matar outra pessoa que fez maldade com ela, já sente desejo de vingança. Abriu a caixa de Pandora ali, ó. Se ela não conseguiu Sim, resolver, os demônios vão saindo e vai estimulando toda a negatividade, né? Então não é fácil o perfeito. processo de conhecimento, gente. Quem vê que pode dormir difuso, fazendo a yoga, aquela coisa, aquilo lá é foto. Porque, assim, internamente, a cabeça a gente não pode garantir que tem equilíbrio nenhum. E a coisa mais importante é a paz, né? Então, quando a gente tem muitos conflitos aí, a gente precisa procurar uma maneira de acalmar esses conflitos, saber lidar melhor com eles, ressignificar eles, para depois começar a ter entendimento que a paz de espírito é a ausência de conflito. Se você tem ausência de conflito, você não conflitua com o que é diferente de você. É o Sim. ponto final. Não tem mais esse negócio de o que é certo e o que é errado no mundo, porque também, André, eu comentei até num vídeo. Deixa eu mostrar para vocês aqui, nós, ó. Tá vendo? Nós estamos na época, é para me ver os comentários. É, que muitas pessoas que ainda são machistas de antigamente têm a visão da sexualidade, principalmente da homossexualidade e de quem é mais afeminado, como uma coisa Uhum. frágil. Assim como ele interpreta na cabeça dele que a mulher é frágil, quem não é homem igual ele também é frágil e deve ser, como se diz, é diferente, deve ser dominado, deve ser, né, essa imposição toda aí de coisa. A gente está mostrando a fragilidade hoje de uma maneira que ela é muito importante para a saúde mental, porque às vezes aquele troglodita que batia Sim. na bichinha não tinha saúde mental nenhuma, coitado. Não tinha paz de espírito, não tinha nada. Ele sentava na cadeira lá do divã ou da cama dele para ver televisão, ele ficava sendo estimulado com a raivinha. Eu preciso ter a raivinha para me sentir vivo de novo. Então ele quer Uhum. destruir, quebrar tudo, e quebra o que é diferente. É diferente de uma pessoa que às vezes tenta estar em paz e aceita que o diferente não ofende ele. E ele consegue deitar e tentar saber que tudo que está em volta dele está tudo em paz, está tudo ok. Não tem ninguém que eu quero matar porque é diferente de mim. Matar no sentido não de violenta, mas daquilo que te Prejudicar, estimula né? a ter raivinha, sabe? Toda hora. Aquela raivinha que gera dentro do peito da gente é aquela sensação daquilo que a gente acha que não deveria ser daquele jeito. E essa sensação tem tudo a ver com preconceito, tem tudo a ver com conceitos que puseram na nossa cabeça que a gente tem que seguir. Né? O autoconhecimento tem tudo a ver com a nova masculinidade, com o sagrado masculino. Com certeza. Eu acho que foi criada uma visão do que é ser homem, né, na sociedade que é muito distante, que é justamente o que você falou, do que é o que é ser homem de verdade, né? E quando a gente entra na questão do sagrado masculino, você percebe que não existe diferença de gênero, nem mesmo entre homens e mulheres, né? Porque quando a gente fala sobre sagrado masculino e sagrado feminino, a gente está falando de duas coisas, do yin e yang, né, para quem conhece, que todos nós temos, tanto a mulher quanto o homem, né? Nós temos essa energia masculina, essa energia feminina em nós, né? E aí essa sociedade machista fez o homem trazer muito o yang, né, muita energia masculina e abafar a feminina, que são próprios entrar em contato com os sentimentos, a intuição, tudo mais. E aí você vê que existe um desequilíbrio onde a pessoa o próprio homem acaba se machucando muito por não entrar em contato e acaba criando essa brutalidade, né? E aí você percebe, até olhando assim, essas questões que a gente vê de situações onde acaba sendo mais extremo, que o quanto a pessoa que machuca está machucada, né? É Sim, lógico, tem que arcar com as consequências dos atos, com certeza. Mas o quanto essa pessoa está por dentro tão machucada, né? E aí quando a e, gente entra na e, questão do autoconhecimento e buscar esse equilíbrio, é, é o que você falou, a gente floreia muito a questão do autoconhecimento e a própria busca pelo equilíbrio do nosso feminino dentro da gente, né? Ou do nosso masculino, quando existe ausência do masculino, que foi o meu caso, que não é um trabalho gostosinho de fazer, não é uma coisinha tranquila e super, tipo, nossa, agora eu estou desperto para isso, vou me trabalhar. Cara, é, não é assim, né? Existe a opção de não sofrer com isso se você não se apega. A questão está muito ligada ao apego, né? A questão do sofrimento, você se apega em relação a deixar ir.
coisas que não fazem mais sentido para você, deixar aí modos de pensar, coisas que você acreditava que para você eram verdades, né? E começar a se abrir para o novo, né? E eu vejo que é um trabalho bem desafiador em relação a trazer essa questão da masculinidade para o homem, dele entender que existe uma energia sutil nele, existe um feminino dentro dele, que é importante ele trazer isso à tona, né? E, então é assim, não é tão florido, mas é libertador, cara. Né? A gente entra em contato com muita coisa suja dentro da gente que a gente não quer olhar, que a gente reprimiu por tantos anos. É uma coisa que machuca, que dói, mas o sofrimento é opcional, né? A gente realmente consegue deixar isso de lado. Se a gente deixa entrar no fluxo da vida, né, e nessa questão do autoconhecimento, do equilíbrio, né, do masculino com o feminino, se a gente deixa isso de lado, esse apego, né, que a gente tem muito forte, da visão do que é ser um homem, né, quando a gente começa a quebrar esses tabus, a gente começa a perceber o quanto, eu sinto isso em mim, né, o quanto é libertador, cara. Eu entro em contato, sabe, eu passo dias, assim, muito introspectivo, sentindo muito, é uma mistura meio louca de sentimentos, e eu vou entendendo, e eu vou deixando fluir, eu vou deixando me sentir, mas assim, no final, cara, é uma busca sem fim, né, o autoconhecimento, esse despertar da consciência que a gente fala, é um início sem fim. Quando você começa a ficar desperto sobre você mesmo, você nunca mais vai deixar de fazer isso, porque a todo momento você vai estar mudando e você está se trabalhando, né? E, mas é Você libertador. escreve, Você entra em contato com muita dor, né, de mudança. Mas é libertador, cara. A vida fica mágica. De verdade, cara. Você começa a perceber as coisas de uma forma diferente, você começa a perceber em relação à vida, você começa a perceber a vida de uma forma diferente. E é essa harmonia, né, entre o masculino e você o feminino que escreve, traz isso pra mim. Oi? você escreve sobre esses sentimentos, alguma coisa assim? Às vezes eu escrevo, às vezes eu converso bastante, né, a questão da vulnerabilidade de novo, né, se permitir trazer essas inseguranças, sentimentos que me vêm. Então tem bastante pessoas que eu converso sobre, mas eu escrevo, assim, algumas vezes eu tenho alguns insights, eu escrevo, ou medito sobre. Meditar, É. cara, nossa, meditar é incrível. Mas é legal escrever, né? É muito bom. André, tá tendo muita mulher comentando a nossa live, velho. Falando assim que tá incrível. Ó, eu também estou muito feliz por estar aqui. Tenho muita fé, tenho sido dias profundos, estou feliz por estar aqui. São duas pessoas e duas meninas falando a respeito disso, ó. Que live boa. Então, assim, é bom para a gente saber que as mulheres também estão interessadas que esses homens sejam menos machistas, né, velho? Até porque a Com violência contra certeza. a mulher é uma coisa horrorosa de acompanhar. Os Sim, índices de, primeiro, violência contra a mulher, a maioria são maridos machistas mesmo, né? Então é um índice muito alto de homens que sim, poderiam melhorar se entendesse melhor como que eles funcionam, que não precisa usar da violência para oprimir quem é mais frágil, oprimir quem ele acha. Ele assim, se eu quero um território, o outro também, nós vamos guerrear para conseguir aquele território. A gente aprendeu desse jeito. Então, quando um tem opinião diferente da minha, eu vou na violência para convencer o outro a ficar reprimido, para não me sobrepor com o diferente, porque quem manda aqui sou eu. Então, a violência doméstica é uma coisa que tem tudo a ver com essa masculinidade tóxica que está sendo deixada para trás, e os novos homens, consequentemente, vão fazer isso uma coisa mais equilibrada. Não que as mulheres batem nos homens, mas que não precisa de violência para chegar ao sim. equilíbrio. E a outra coisa também que eu quero comentar com você é que você faz essa reunião com os grupos aí presencial, você fez aquela live ontem, você já conhecia as pessoas de lá, tinha um rapaz que chama Gil, se não me engano também, que eu vi o perfil do Instagram dele também, ele faz umas danças, umas coisas bem fluídas também, que eu achei muito Sim. bacana depois de conversar com ele. O Gil é um Então, lindo, cara. esses encontros aí dessa pessoal. Então, esses encontros que a gente está fazendo, que a gente faz, são recentes, na verdade, tem acho que um mês. E, por enquanto, está sendo só online. E a gente entra com um tema paralelo, que é o Tzolk'in, que são o calendário das 13 luas, né? Então, é um outro tema, não está totalmente relacionado ao sagrado masculino, mas a gente resolveu colocar esse tema também.
né, que eu acho que faz um sentido, que fala sobre o tempo natural. A gente pode fazer uma live, depois outra live falando só sobre isso. Aham. Mas o grupo, ele é novo e por enquanto ele é online porque tem gente do Brasil inteiro. Então, enquanto não tem como a gente reunir todo mundo, a gente acaba fazendo semanalmente aí um encontro para falar sobre o sagrado masculino e sobre o calendário das 13 luas, que aí a gente pode entrar nesse assunto depois. E sobre essa questão do machismo, né, e dessa violência, de novo, cara, para mim é a palavra que sempre pega qualquer assunto que eu entro, eu acabo caindo nela, que é a vulnerabilidade. Né? O quanto a palavra vulnerabilidade ela é entendida de uma forma equivocada. Né? A gente associa a vulnerabilidade com fraqueza, você ser fraco, você se permitir abrir a sua insegurança, abrir as suas emoções. Eu já conversei com homens que falaram, cara, se você abre as suas emoções, você é um fraco. É fraco, Aham. cara, você está se abrindo para morrer, né? E, cara, não, pelo A contrário, né? A gente tem vivência que é desmistificar camuflada. isso, né? A gente tem que, exato, a gente tem que desmistificar esse entendimento, porque na verdade, cara, você precisa de muita coragem para se permitir se abrir e falar, Muita cara, coragem. sabe, eu acho que E se existisse isso, se isso fosse presente, por exemplo, numa discussão entre um homem machista e uma mulher, se ele se permitisse ser vulnerável e abrisse a insegurança dele, o medo dele de não ter o controle, de repente pode ser isso, sobre a situação, as coisas se resolveriam pacificamente, não precisaria de agressão, né? Então, é um tema bem delicado, muito delicado, mas que, para mim, de novo, o resumo de tudo, quando a gente fala de relacionamentos, independente de sagrado masculino, sagrado feminino, relacionamento, autoconhecimento, espiritualidade, cara, vulnerabilidade, essa é a palavra-chave se você quer mudar, se você quer entrar em contato consigo mesmo, se você quer entrar no processo de autoconhecimento, se você quer crescer como um ser humano, espiritualmente falando, materialmente falando, enfim. Vulnerabilidade, cara, essa é a palavra que ressoa muito comigo hoje e é o que eu venho trabalhando mais. Então, eu tento trazer muito essa questão da vulnerabilidade quando eu tenho encontros, quando eu me conecto com pessoas, é fazer as pessoas entenderem, e para mim isso é uma missão, é mudar o significado da palavra vulnerabilidade e trazer essa importância para a gente fazer essa mudança, principalmente agora, que a gente está, por conta da pandemia, entrando em contato com a gente mesmo, muitas pessoas, o quanto a vulnerabilidade é importante, o quanto você se abrir para o outro e verbalizar, o simples fato de verbalizar, de trocar, de compartilhar questões suas que estão dentro de você que às vezes nem você nunca verbalizou na vida. Eu já tive situações onde eu nunca falei para ninguém, eu nunca expus para ninguém, sempre ficou dentro de mim. O fato de você soltar isso de forma escrita, verbal, enfim, da forma que você quiser dançando, da sua melhor forma de expressão, pode ser qualquer ela que seja, cara, o quanto isso cura. Você acaba criando perspectivas diferentes da mesma situação. Você acaba soltando uma coisa que estava presa em você e você não queria soltar, e no verbalizar você a solta. E acontecem, tem muitos relatos de Eu, pessoas que se curam só no fato de se eu vou abrir. comentar, só para a gente ter noção, dá um trechinho do que é a nova masculinidade, para as pessoas, às vezes, não achar que tem a ver diretamente com sexualidade. Que eu comentei até num vídeo a respeito disso, mas é Sim. porque é um assunto muito aberto. Teve um dia que eu passei muito estresse. Eu sou dono de um bar, assim, então, até o dia Uhum. que eu fiz a live, eu tava de máscara. Eu vi você estava com a máscara, eu falei, nossa, ele está colocando a máscara, deve estar com alguém lá. Sei lá. Eu falei assim, por que eu tô com medo de pegar vírus no computador hoje? Mas não é, porque é meu ambiente de trabalho, então eu tenho que estar preparado se eu ver alguém conversar comigo, né? Eu tava muito nervoso, muito estressado, assim, a ponto de querer chorar mesmo, assim, de nervoso, né? Nem de Uhum. gratidão, nem de tristeza. Foi pegar não sei o que, caiu, do nada, começou a tocar uma música no meu celular. Uhum. Cara, eu respirei assim, e quando eu fiz assim, eu já comecei a ter que dançar. Eu vi a música, não sei da onde que apareceu, acho que essa coisa até espiritual que apareceu essa música lá. Caiu num vídeo do YouTube. Super bem. Agora, a questão é o seguinte: quantos homens se permite dançar para alívio de estresse? O que Sim. a gente é acostumado a fazer? Bater punheta, ou se não, se estiver casado, ir lá transar com a mulher, nem pode ser a mulher tá bem, tá, vira para lá, já gozou, quer dormir. Quer dar um jeito de relaxar, quer dar um jeito de se aliviar. Né? Ainda faz da mulher um objeto, às vezes, nessa,
ânsia de querer se livrar desses hormônios de estresse para deixar menos agitado. E acostumado também a obter esses hormônios diariamente para se sentir vivo. Então, ele mesmo se proporciona situações para liberar para ele algum tipo de nervosinho, para ele lembrar que eu tenho adrenalina no corpo dele, ainda tem o sangue quente. Né? Isso também é bom a gente ter como autoconhecimento, a gente observar até o que os hormônios fazem com a gente. Isso é conhecimento de emoção também, né? E isso Sim. é uma coisa interessante a gente tá falando, né? Porque é uma coisa muito comum das pessoas sentirem e muitas vezes não são faladas. E a ansiedade na pandemia, nesse tipo de coisa, aumentou muito, tanto de homem quanto de mulher. Mas os homens são os que menos falam, mais represa esse tipo de sentimento de angústia, às vezes, de ambiente inseguro, né, dessa questão de pandemia, quantas pessoas às vezes não sabiam se ia ter dinheiro suficiente para se manter, toda essa questão aí gera um estresse, gera uma insegurança que por ele ser acostumado a não compartilhar essas coisas nem com amigos, geralmente o homem não procura psicólogo, não compartilha isso com a mulher, isso aí acaba dando para ele às vezes mais chance de ter alguma doença, tipo infarto, tipo algum derrame, porque realmente pressão alta, é uma informação contida ali o tempo inteiro, que ele não é tão acostumado a ter uma válvula de escape. E quando faz, às vezes faz por meio da sexualidade, e cada vez mais deturpada, e menos natural, menos saudável. Essa questão das novas sexualidades que estão vindo hoje, também é um movimento que está evoluindo da sexualidade, mas tem sexualidade com fins de entretenimento, que você pode até transar com um robô, pode transar com um homem vestido de papagaio, pode ser mil fantasias, independente de gênero e posições sexuais. Fins de entretenimento e relaxamento do corpo. Né? Uhum. Cada dia ele inventa uma sexualidade diferente com isso aí. Então, eu até brinco muito, falo assim, gente que transa de ladinho é A, gente que transa de retinho é B, gente que transa de ladinho com Joãozinho é A e B, cada dia eles inventam uma coisa. Do outro lado, tem um outro movimento de sexualidade que fala sobre a questão da sexualidade mais nível energético e espiritual. Então, tem muita gente buscando tanto, tem muita gente buscando essa questão de entender melhor os seus hormônios, tem o movimento de NoFap, que é sem masturbação, tem o movimento de começar a despertar a Kundalini, da energia sexual, tem vários tipos de sexualidade surgindo. Né? A nova masculinidade trata isso também de uma maneira inclusiva, porque novos homens vão adquirir novas sexualidades. Mas quando a gente fala que vai falar assim, o que se pensa direto? Não, nós vamos falar sobre nova masculinidade. Esse aí é um homem que vai virar gay, vai querer transar com todo mundo e vai falar que é nova sexualidade. Sabe? É bem isso que as pessoas, em geral, somente esses homens masculinos antigos, pensam isso. Quando fala de nova masculinidade, ele acha que é a nova sexualidade que vai ser um homem mais parecido com mulher e que vai gostar de homem e que vai ficar com todo mundo. Na cabeça dele, tudo de horrível que ele sempre foi criado para não acontecer, está acontecendo, o mundo está acabando. Então, quando fala de nova masculinidade, ele acha, a maioria das pessoas, que é a nova sexualidade, não é. A nova sexualidade é muito amplo. Algumas coisas da nova masculinidade vão estar interagidas com isso, né? Assim como algumas outras que é não sexualidade. O novo masculino absorve um homem que não gosta de sexualidade, que não se importa em falar que não gosta, que ele precisa ser metedor, em nada. Não é que ele não gosta de homem e está reprimido, não. Ele não está reprimido nenhum, ele é naturalmente aquilo, ele é aceito daquele jeito. Né? Então, a gente tem que saber esse espaço também de reflexão para as pessoas, às vezes, que não estão entendendo o que está acontecendo ainda, e que os homens estão unindo para entender também, porque é uma coisa muito nova para todo mundo, né? Mas que está indo para um caminho bom, né, André? Eu não sei quanto tempo eu já cai uma hora, eles cortam o Instagram, né? Então, se cortar, ficou dessa maneira. Deixa depois seu Instagram aqui para as pessoas depois seguir. Vou tentar salvar a live
também, que foi muito produtiva, Bacana. e vamos ter contato, velho. Se a gente quiser sempre assim Com certeza. conversar, para a gente poder ter essa informação também, as coisas que você busca, você compartilhar com a gente, né? As coisas que estão acontecendo também. Sim. Eu sou muito cru em toda essa parte, muito nova, né? Igual eu falei para você, a minha coisa é um ansioso conversando com outras pessoas que também às vezes são dessa maneira e que estão buscando Uhum. recursos para melhorar, para, Legal. assim, né? Aos poucos a gente vai aprendendo mesmo. Sim. Não, para mim, isso é um tema novo também. Eu entrei em contato com isso, tenho que uns 5 meses, né? E aí eu vim me aprofundando nesse tempo. Foi quando eu realmente despertei para isso tudo, né? Eu despertei para a minha própria consciência, né? Quando eu comecei a parar de repetir os meus padrões, né? Então, para mim é uma coisa nova e a gente vai aprendendo junto e a gente vai se permitindo aqui ser vulnerável, compartilhando e trazendo essa luz. Quando a gente tem algum insight, a gente traz. E eu acho que a gente estamos todos juntos, né? Eu acho que a gente não tem por que a gente criar uma imagem de alguém que está apontando o caminho. Eu acho que a gente tem todos nós irmos juntos, né? Buscando essa cura, né? Inclusive isso tem tudo a ver com a modernidade masculina líquida, que é uma coisa de não ter um líder só. Isso é uma coisa, a gente não está mais como um lobo, que a gente vai brigar, Exato. Não existe mais ter a liderança e o macho mata o alfa, líder, né? o líder. É uma coisa mais como agora a gente está como umas aves de rapina, tudo agora aninhado como se fosse um espato que tivesse aquele V assim, migratório. Sim, Então, um vai substituindo o outro naturalmente, e todos têm a sua independência, mas todos é um organismo vivo ao mesmo tempo. Então, essa nova exato. classe masculina que está nascendo, independente de idade, se a pessoa às vezes, se você que está me escutando isso aí, ó, se você tem de 12 a 99 anos, talvez 115 já não escuta mais, você pode estar incluso nessa nova masculinidade. É só tirar o preconceito do Lógico. coração, abrir a cabeça, né? Pensar que nós homens também sofremos como humanos e podemos ser generosos e acolhedores com as nossas dores, um com o outro, sem querer disputar quem que é o melhor, quem que é o pior. Que a gente agora vai agir na base da cooperação, de um sistema mais Sim, envolvido, unificado e amoroso, por que não, né? A gente entendendo as dores do outro e ser menos violento com o nosso meio. perfeito. E até trazer essa questão da nova masculinidade e entender que a gente está. É uma visão nova para o velho, né? Porque a gente está voltando às nossas origens, né? A gente está voltando ao homem natural, né? Não é que a gente está criando Ai, uma nova forma de ser um homem. A gente está buscando voltar para as nossas raízes. E essa é uma forma nova de ver, né? Se a gente comparar com a história da sociedade, é um novo homem, né? Mas a gente busca entrar em contato, né, com a nossa natureza masculina, que não exige, mas existe o feminino junto, né? E é é, justamente isso, né? Essa busca da cooperação é uma energia mais feminina e ela é poderosíssima, poderosíssima, cara. Um homem natural para mim é o homem que tem esse equilíbrio e esse feminino é, bem presente na vida dele. Ele se guia o através da cuidador, sua né? energia feminina, né? E E, ele e, colabora com os outros, ele não busca estar acima ou à frente dos outros, ele caminha junto com os outros. E essa é a busca, né, real. É a gente conseguir caminhar junto para esse equilíbrio, né? E não superar ou ser melhor ou passar na frente, nada disso, né? mas, ô E, André, cara, é um trabalho árduo, cara, é um trabalho árduo, é, mas eu só bora. tenho que comentar que essa imagem do masculino muito viril, muito sexual, muito forte, ela é completamente midiática. Sim, Antigamente, há 2 séculos atrás, os homens usavam peruca, batom e blush. E lá na Roma eles usavam saia. Só que aí vem, por exemplo, a questão hollywoodiana e hipermasculiniza demais a figura masculina como um ser completamente lutador, tipo espartano. E sim, aí sim. tudo aquilo que não é parecido com aquilo lá se torna uma coisa que não merece respeito.
Então, um homem que é mais feminino, ou que tem a sua sexualidade ainda em formação, que está em dúvida, coitado, sofre muito, porque essa pressão de se tornar um espartano, forte, heterossexual, viril, potente, Sim, bem-sucedido, famoso, e aclamado e aplaudido por todos, mas, pô, quantas pessoas têm lugar a essa exposição? Pouquíssimas. Não pode ser o objeto de desejo, de sucesso, de ser um homem, ser um espartano. Entendeu? Pô, e sim, quem é pintor? E quem é agricultor? Não é da mesma maneira. Então, são realidades simbólicas para a gente inspirar, mas que, na verdade, sempre nos torturou. Porque a gente ficou total, presa Rafa, num padrão que, às vezes, era total, cara. diferente do que realmente eu era. E, às vezes, eu era infeliz porque eu não era daquela maneira como que eu tinha que ser. Que tinha que ser o caralho. Eu tinha que ser o que eu sou. E me respeitar, me amar por isso. E isso não é ensinado em Perfeito. lugar nenhum, nem para nossas famílias, nem nas escolas, nem na televisão. Pelo contrário, a televisão e as grandes mídias te influencia, principalmente também a questão até da pornografia, da maneira como a gente vê as mulheres, como que a gente quer as mulheres. A gente vê as mulheres lá, tudo linda, chega em casa, tem a mulher tem estria, a gente já fica, faz cara estranha, como se a mulher que a gente Mas a merecesse não própria fosse performance, merecer, né? Tem que ter aquela não nasceu performance e tudo natural. mais, né? Então a gente tem várias coisas que a gente é manipulado que, na verdade, não é o masculino de fato, real e natural. São coisas manipuladas na nossa cabeça que só aumentam o nosso preconceito. A gente tem que estar muito Sim, atento e cuidado com as coisas que a gente acha que é a gente, que na verdade a gente foi manipulado para pensar assim. sim, total, cara. E é justamente isso que a gente fala sobre, né, no Sagrado Masculino. Um dos temas é esse, é desmistificar o que que é o sagrado masculino, né? Porque a gente está falando de um equilíbrio com o feminino. Então, quando a gente fala isso, não é uma questão de você ser um homem heterossexual. Na sagrado masculino, a gente diz desse equilíbrio enquanto homens, independente do gênero. Né? Eu participei essa semana de um encontro de sagrado masculino exclusivo para homossexuais. E foi incrível. Cara, é lindo de ver, porque a busca é a mesma, no final das contas. A busca, a direção é a mesma que a gente está indo. Então a gente tem que ir junto, a gente não tem que se separar. O sagrado masculino é para unificar todos nós, né? E não importa qual é o gênero, indifere o gênero, indifere. Isso não tem, cara, diferença nenhuma, sabe? E é entender isso, né? Entender para o homem heterossexual que ele não vai virar, não é virar homossexual, ou o homossexual virar heterossexual. É um equilíbrio, e independente da sua escolha enquanto gênero, né? E é muito lindo isso, né? Você unificar todos, né? A gente viver em harmonia. E uma das coisas que eles trouxeram foi justamente essa de buscar uma harmonia junto com os heterossexuais. Né? E eu acho isso lindo, cara. Eu acho isso maravilhoso. É isso que eu almejo. A gente não ter essa guerra, essa separação. Não existe separação. Exatamente. A gente Mas cria essa ilusão de separação. a mídia e algumas pessoas até influenciam para que haja uma guerra e não uma aceitação entre esses dois opostos, independente dos opostos que sejam, que não são, na verdade, eles não são nem opostos, eles se põem como opostos, como se não pudessem coexistir ao mesmo tempo gays e héteros, sabe? Uhum, Que um tem que acabar com o outro para não existir junto. Puta que pariu! Sabe assim, como que eles não conseguem entender que existe uma possibilidade deles coexistirem respeitando uns aos outros? Só, né? Não vai influenciar, não é uma coisa que pega em quantidade. Ah, porque ali tá tendo mais homem, então quer dizer que vai passar a homossexualidade para as pessoas que é hétero. Não pega, assim, não pega não, gente. Então não precisa ter medo de coexistir junto, não. O que pega é Covid. uhum. Tem que tomar cuidado é com o Covid. Mas Pois é é. isso. André, assim, eu te Muito bom. agradecer, né, por estar participando aqui hoje e, assim, falar para o pessoal que tem mais curiosidade a respeito, buscar, tem tanto o Instagram do André quanto também os canais, e a gente conversar mais a respeito disso, né, André? A gente vai agora, acho que aproximar e trocando mais ideia, né? Claro, com certeza. Eu agradeço o convite também. Muito bom falar disso. É um tema que também é relativamente novo para mim. E eu trago muito da minha história, da minha experiência, e que faz muito sentido, assim, tá fazendo muito sentido para mim. E eu tô vendo a diferença, né, na minha vida, isso, né, essa busca por esse equilíbrio, porque eu também tô na busca. Não que eu seja um homem equilibrado, eu tô na minha busca também, né? Eu tenho os meus traumas, as minhas questões para serem curadas também,
E eu acho que é isso, é a gente estar aberto a transparecer isso, né? E juntos a gente ir se entendendo e conversando e se unindo cada vez mais. E é isso, eu agradeço de verdade o convite e foi ótimo. É sempre bom falar disso, sempre bom verbalizar, sempre bom se permitir trazer um pouquinho, né, das nossas dores. Então, sempre que possível, com certeza. Vamos falando, com certeza. E quando tiver os encontros aí também, eu quero que você me chame para eu poder conhecer também a galera que está conversando a respeito disso, né? Claro, com certeza. A gente vai falando, vai trocando. Tá bom. Meu querido, um abraço, viu? Valeu. E Valeu. deixa seu abraço pro pessoal também, falar despeça do pessoal, né, que assistiu a live. Claro, né? Pô, o pessoal ainda super incentivo aqui. É a primeira vez que faço live, na verdade, né? Tô É inaugurando. mesmo? É. É isso, que Então, bom. nossa, galera, obrigado mesmo pelo apoio. A Laura, linda. A Lu também, super participando aqui do chat. Obrigado, gente, por estar aqui comigo. Esse momento É isso especial. aí. Obrigado, gente. E gostei de ver a participação das mulheres aqui, que é um assunto que realmente elas também vão ser beneficiadas. E dos homens também, se vocês gostaram, ajude a compartilhar e divulgar esse tema aí com as pessoas, que é muito importante para a gente se unir sobre essas novas ideias, né? Um grande abraço para vocês. Um abraço, André. Até mais. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.